vai estar falando sobre esse outro livro seu, que é a Bíblia à Moda da Casa. Lembrando que o livro que foi lançado ontem, Alma dos Animais, estágio anterior da alma humana, está sendo exposto ali na saída, e quem quiser adquirir, pegar o autógrafo do Paulo, no final pode procurar ali. Nós vamos ter hoje essa palestra sobre o livro A Bíblia à Moda da Casa. Para iniciarmos a nossa reunião, nós vamos fazer uma prece inicial, logo depois do que nós passaremos a palavra ao Paulo. Mestre, amigo Jesus, estamos reunidos mais uma vez em seu nome, com esse propósito de estarmos falando sobre a doutrina espírita, e queremos contar com a sua presença em nossa casa, através de seus mensageiros, os abnegados amigos espirituais, que sempre nos visitam. As vibrações desses amigos possam nos envolver neste momento, e que possamos criar nesse ambiente um clima de tranquilidade e serenidade, que nos predispõe a receber todas essas boas vibrações que aqui eles trazem. Que também o orador da manhã possa receber essas vibrações e possa transmiti-las a todos nós através de sua fala. Que nós possamos nos elevar acima de todas as nossas preocupações corriqueiras, para focalizar o nosso pensamento mais alto. Que o seu amor, Jesus, possa nos envolver, que possamos sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. O Paulo Neto, como muitos puderam já saber ontem, lá no Maria de Nazaré, é de Guanhães e está aqui em especial pelo lançamento do seu livro, que está sendo editado pelo GEC Ações, a editora que está começando aqui em Divinópolis, do GEC, e que lançou aí o seu livro Alma dos Animais. E hoje ele vai expor esse outro livro seu, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo ontem, uma linguagem fácil, acessível, simples, que realmente chega aos nossos corações e que traz uma busca muito grande de fidelidade a Kardec, que a gente achou muito importante, e hoje vai estar aqui conosco falando sobre a Bíblia à Moda da Casa. Com vocês, o Paulo Neto. Bom dia. Certas coisas que acontecem na vida da gente, a gente não sabe por onde que começa. Quando a gente ouve de uma pessoa assim, que escreveu um livro, a ideia que a gente tem é que a pessoa meditou muito, sentou, e começou a escrever esse livro. E o caso desse livro não ocorreu dessa forma. Começou uma ideia me perseguir, tipo assim, leia a Bíblia. Assim, tudo bem. Eu peguei a Bíblia, livro dessa grossurinha, desanimava. Só começou ali, chegou em números, fulano gerou Beltrano, e vai uma lista infinita que não tem utilidade nenhuma. Então ali mesmo eu já parava. Mas a ideia ficava assim, uma persistência tão grande que, sabe como que é negócio, você tem que fazer um negócio e não sabe o que é? Até que um dia, eu abri uma Bíblia e eu olhei uma nota de rodapé. Eu não olhei o texto da Bíblia, uma nota. Olha que interessante. Aí comecei a passar. Quanto mais eu passava, mais coisas interessantes eu estava achando em cima das notas de rodapé. As notas de rodapé, no caso das Bíblias, para explicar os textos, colocar informações que possam dar ao leitor uma compreensão melhor daquele assunto. E dentro dos conhecimentos que a gente tem de Espiritismo, então as coisas foram assim, mas não é possível que está aqui. Então, eu, na época, tinha umas 3 Bíblias católicas, comecei a fazer um levantamento, aí o computador tem que valer, então, sem isso não tem jeito. Aí eu fui levantando passagem por passagem com a nota de rodapé.
Depois juntar as passagens comuns para fazer um comentário só. Tá? Depois eu fiz um texto, ficou um texto. Esse primeiro texto eu não lembro quantas páginas, mas não ficou bem significativo a quantidade de páginas. E aí eu comigo, né? Graças a Deus, acabei essa ideia de o que eu tinha que fazer. Mas pouco depois começou a surgir aquela ideia assim, tudo bem, você fez da Bíblia católica, e a protestante, você não vai falar nada não? Tá, eu não tinha Bíblia protestante, eu tive que comprar a Bíblia e começar a fazer esse mesmo trabalho de pesquisa em notas de rodapé. Logo depois a ideia sumiu, mais um pouquinho na frente, fez assim, tudo bem, você já falou sobre a Bíblia católica, você já falou sobre a Bíblia protestante, e sobre o espiritismo, a visão espírita da Bíblia, você não vai falar nada não? Aí, entendeu? O trabalho foi sendo feito assim. Depois de um texto relativamente grande, né, um tamanho bom, e começamos a distribuir, porque normalmente eu gosto de fazer isso, eu distribuo esse trabalho que a gente faz para os amigos, para né, sentir como é que está o material. E aí foi a mesma coisa, alguém falou assim, ó, esse texto seu dá um livro. E aliás, a pessoa que mais me incentivou não é do meio espírita. Tá? Eu disse, não, mas esse texto está muito bom, está ainda no livro. Aí nós começamos a distribuir esse material. Até que o Alamar Régica da Rede Visão, né, inclusive já está no ar, não sei se vocês estão sabendo, publicou a primeira edição desse livro. E ele tem uma preocupação muito grande no sentido seguinte: todas as pessoas dos outros segmentos religiosos que tentam combater o espiritismo, o que eles usam para combater o espiritismo? Não é a Bíblia? Só que, infelizmente, nós espíritas sabemos pouco ou quase nada de Bíblia. E aí nós vamos ficar assim, ó, né, de boca aberta perante os caras. E aí eles não falam assim, pô, mas isso que você está fazendo, João, está lá proibido em Deuteronômio, mostra lá, mano. É proibida a prática de invocar os mortos. Quer dizer, se a gente não tem conhecimento para argumentar, nós vamos ter que aceitar a palavra de Deus. Então isso me incomodava. Então eu ficava querendo achar um meio de que pudesse mostrar para as pessoas que a Bíblia não é tanto a palavra de Deus quanto você pregou por aí. Porque se a gente tirar esse caráter, palavra de Deus, nós estamos minando o próprio Deus. Mas só que isso tem que ser um trabalho consciente. Eu não posso pegar meia dúzia de textos, é inconsistente, pronto, fica por isso mesmo. Então tem que ser um trabalho de fôlego. E é esse trabalho que a gente vai apresentar para vocês. Então nós vamos mostrar para vocês que dentro da Bíblia tem coisas impossíveis diante da ciência, está cheio de mitologia, tem muitas contradições, fala uma coisa aqui e desfaz lá na frente, então está cheio. E o meu material, vocês vão ver também, que eu só comento o que eles colocaram. Então, moral de história, eu não tenho muita culpa no cartório, não. Eu só comentei. Tá? Operador lá do PC. E o título também foi surgindo de sugestão da Alamar, acabou que ficou esse mesmo, esse título. São Paulo, na primeira carta de Coríntios, ele fala, orientando, comentando, ele fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então é com esse espírito que a gente quer que vocês tenham aqui agora. Nós somos adultos, nós não vamos aceitar aquela historinha de Adão e Eva porque não cola mais, tá certo? Que a cobra começou com Eva, então isso não dá mais para nós. Nós somos homens, são pessoas adultas, tá? Embora eu tenha que preparar o espírito de vocês, porque realmente eu acho que vai chocar. Eu já fiz palestra lá na cidade de Cerco, a pessoa levantou, pisou duro e foi embora. Vocês ficarem doidos ficar falando de Bíblia, questionar a Bíblia. Tá? Então, só que o meu objetivo não é falar que ela não presta, não é isso. É tirar esse caráter divino dela, porque eles usam isso para quê? Para poder e para dinheiro. Tem igrejas aí evangélicas que o que se fala em dízimo, tá certo? É uma coisa de louco. Então é esse que é o meu objetivo. E tem esse pensamento de Buda, escrito cerca de 500 anos antes de Cristo, que eu acho que é muito atual e não tem nem como mudar muito isso mais não. E de certa forma, vocês vão perceber que Kardec fala sobre isso. Não criais em coisa alguma pelo fato de vos mostrarem o testemunho escrito de algum sábio antigo.
Não creiais em coisa alguma como na autoridade de mestres e sacerdotes. Aquilo, porém, que se enquadrar na vossa razão, e depois de minucioso estudo for confirmado pela vossa experiência, conduzindo ao vosso próprio bem e ao de todas as coisas vivas, a isso aceitai como verdade. Por isso, pautai a vossa conduta, a fé raciocinada. Não vão aceitar porque está escrito, não vão aceitar porque alguém falou, porque o Paulo, porque o pastor, porque o padre, porque o Papa, não vão aceitar não. Se a prática do dia a dia confirmar aquilo, eles vão aceitar, senão vão aguardar. Tá certo? Brian Weiss, que escreveu o livro Muitas Vidas, Muito Mestre, trabalha dentro dessa área da pesquisa de reencarnação, né, através da regressão de memória. Então ele lançou recentemente um livro chamado A Divina Sabedoria dos Mestres. Então nesse livro tem esse pensamento, também achei que fecha muito com esse início do trabalho, para já ir desarmando vocês um pouquinho, certo? Aceitar tudo sem reflexão, sem um exame meticuloso e ponderado, seria tão tolo quanto rejeitar tudo sem maiores justificativas. A ciência é a arte de observar cuidadosamente com um olhar imparcial e desprovido de preconceito. Se sua mente está fechada, você não pode aprender nada novo. Mentes fechadas rejeitam tudo que é diferente, tudo que entra em conflito com suas antigas crenças, mesmo que essas possam estar equivocadas. Pessoas com a mente fechada esquecem que a experiência é mais importante que a crença. E o medo é a força que mantém a mente fechada. Só a mente aberta pode receber e processar um novo conhecimento. Então eu gostaria que todos nós tivéssemos a mente aberta daqui para frente. Tá? E veja bem, ele está falando a mesma coisa que Buda, experiência. Repararam? Frisando a questão da experiência, quer dizer, no dia a dia é mais importante do que ficar, que está escrito, está escrito. Gostaria de perguntar a vocês, quem de vocês já leu a Bíblia? Levante a mão. 1, 2, 4, 5, ó, tá bom, hein? Ela toda? Não, precisa ser toda. Ó, melhorou, tá vendo? Deu um desconto, melhorou. Agora eu vou perguntar a vocês, vocês que leram a Bíblia, vocês tiveram alguma preocupação de ler as introduções que tem na Bíblia? Quem leu? 1, 2, a introdução. As introduções. Deu para entender? Ou seja, o que a gente tem o hábito? De iniciar logo Gênesis 1 e vão e esquecem o que está lá, que eles passaram para explicar muitas coisas. Então aqui eu estou trazendo para vocês o que eu achei em introdução de Bíblia. Uma parte da Bíblia católica e depois da Bíblia protestante. Vocês veem como que eles querem enquadrar a gente, de uma certa forma, que não nos dá a chance de pensar. Então fala, isso aqui é da Bíblia protestante. Aliás, católica, desculpa. Uma vez que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, não contém erro algum. Assim, pois, qualquer interpretação que aceite um erro ou contradição entre passagens bíblicas não pode ser verdadeira. Então eu vou mentir para vocês o tempo todo. Uma vez que a igreja recebeu a promessa de contar com a ajuda do Espírito Santo, não se pode aceitar uma interpretação que seja contrária a alguma de suas definições. Ou seja, a igreja, no caso a igreja católica, é a única que recebeu de Deus o dom de interpretar a Bíblia. Vocês que interpretam tudo errado. Sendo a tradição parte integrante da revelação divina, não se pode admitir nenhuma interpretação que vá contra a opinião dos santos padres e os doutores da igreja primitiva. Então continua. Agora a igreja não, agora são os padres. Não, os padres falaram, está certo, não pode questionar. Eu acho que isso fere a razão. Dói um negócio desse. Isso aqui da Bíblia protestante, isso também não fica atrás não. Aceite o sentido normal, natural e costumeiro das palavras. É assim que é assim que falamos e lemos outros tipos de literatura. É assim que Deus pretendeu que fosse lida e entendida a Bíblia, a sua palavra, né? Não fique tentado, todavia, descobrir significados profundos. Quer dizer, você não pode querer
né? Está ali, não pode ver do lado de lá, porque senão é perigoso. Não invente mensagem, olha, que não estão no texto, para justificar alguma ideia pessoal ou ação que planeja executar. No sentido normal do texto, há farto material para que o Espírito Santo fale a você e satisfaça suas necessidades espirituais. Além disso, quanto mais você estudar, tanto maior será o reservatório de verdades bíblicas acumuladas, das quais o Espírito pode se valer para corrigi-lo, fortalecê-lo e guiá-lo. Só que a maioria das pessoas que leem a Bíblia ou estudam a Bíblia já tem um direcionamento por parte da liderança religiosa, que já é um condicionamento. Tá? Então a pessoa não consegue ver o óbvio, por exemplo, que está lá, ela não enxerga, só enxerga o que o líder passou para ela. Então é dessa forma, então acabou. É aquela interpretação literal mesmo, não sai do apegar demais ao texto, né? Então o nosso trabalho está dividido em 3 partes, como eu disse. Uma parte a gente vai falar da Bíblia católica, uma parte da Bíblia protestante e uma parte da visão espírita da Bíblia. Só que, para efeito de interpretação, essa visão espírita da Bíblia eu não vou falar porque, de certa forma, o que a gente vai falar aqui vai ter essa visão. Tá? Mas no livro está dividido dessa forma. Só que tem um detalhe, as pessoas falam assim, mas por que nós vamos ficar aqui rebatendo os ataques, né, porque eles usam a Bíblia para atacar o espiritismo? Se Kardec falou, e ele, aliás, falou o tempo todo que não ia responder ninguém, mas respondeu o tempo todo. O problema dele é esse. Quem lê a Revista Espírita vai perceber isso. Mas quando ele cria lá o projeto de 1868, que aparece no livro Albas Póstumas, ele sugere a criação da Comissão Central para coordenar todo o movimento espírita. E entre as atribuições dessa comissão está o item 7, que diz o seguinte: o exame, que é a atribuição da comissão, o exame e apreciação das obras, dos artigos, de jornais, de todos os escritos que interessem à doutrina, refutação dos ataques, se aparecerem. Nós estamos fazendo isso? O movimento espírita está refutando ataque? Deu para entender? Então aí acho que nós pecamos por isso. Obviamente nós não vamos cair no mesmo nível deles. Nós vamos falar que a religião deles é que não presta, que a nossa que presta, que só a nossa que salva, eles vão para o inferno. Não é isso. É argumentar com lógica, com coerência. Tá? Eu acho que argumentos nós espíritas temos de sobra, graças a Deus. Nesse mundo virtual, que nós estamos ligados uns aos outros pelas redes de computação, né, a rede de internet, quem tiver a oportunidade, entre com a palavra espiritismo lá no site de busca. Vocês vão ficar abismados com o que tem. Mais chocados, vocês vão perceber que tem sites que foram criados só para combater o espiritismo. Só para isso. Um exemplo. Tá? Inclusive esse último, www.cicero.com.br, nós pegamos tudo que tem no site dele, contestamos tudo, ponto a ponto, e está lá na Apologia Espírita. Item a item. Tá? Então, dentro desse material que eles colocam contra o espiritismo, eles põem para o espiritismo tudo quanto é jeito, né? Alto espiritismo, baixo espiritismo, eles não sabem separar uma coisa de outra. E se nós não falarmos nada, quem for, o internauta que for lá e ver, vai acreditar na informação deles. Então, por isso que a gente tem uma obrigação moral de defender o espiritismo. Esse é a primeira página daquele site lá que eu falei, o cicero.com.br. Veja bem. Todos esses itens, ele está fazendo os itens para combater o espiritismo. Item aí. Ensinamentos, reencarnação, salvação, doutrina da Trindade, criação do homem, identidade dos espíritos, aí tudo que manifesta demônio, curando enfermos, comentando o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, que tem a manifestação do espírito de Samuel a Saul, né? A música, e vai para aí fora. Inclusive esse site está no ar até hoje. Kardec, quando ele fala na Gênese, ele diz o seguinte: mas quem ousa permitir-se interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito?
Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem? A ciência. Primeiro, que não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza, e salta de pé junto sobre os erros e preconceitos. E quanto mais a ciência avança, mais ela vai saltando de pé junto quanto a Bíblia. Não tem jeito, não tem como evitar isso. Tá? Quem tem esse direito? Nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, ele está falando do século XIX, nós estamos no século XXI, o exame de direito pertence a todo mundo. Eu sou um desse todo mundo, cada um de vocês é um desse todo mundo. Então nós temos direito de contestar. Tá? E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousa tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. E ele falando sobre a Gênese bíblica, ele faz uma comparação com o seguinte: a Gênese bíblica é uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. Ora, se ele está falando que a Gênese é uma epopeia rica de alegorias, ele já julgou a Gênese no campo da mitologia, de lenda. Tá? E ele fecha aqui: respeitar-se-á melhor, que seja a Bíblia, quando seus erros, então Kardec está admitindo na Bíblia, não forem impostos à fé como verdade. E Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso, quando o seu nome não estiver misturado com fatos controversos. Por exemplo, as nossas crianças vão no grupo e lá elas aprendem a questão da evolução das espécies. Se elas forem lá na igreja e o padre ficar falando, o pastor, que nós viemos do barro, vai dar um conflito. Com quem vocês acham que elas vão ficar? Né? Então é esse que é o nosso trabalho. Tentar mostrar. Eu particularmente, eu acho o seguinte: isso desse tempo todo que a gente está estudando, eu acho que na Bíblia tem pouca coisa que nós podemos buscar sentido oculto. Deixa eu explicar. Ou seja, que eles escreveram para a gente buscar um sentido oculto naquilo. Porque para mim, tudo que escreveram o que eles achavam que era. Ficou claro? Se você quiser buscar sentido oculto, sustenta aqui, é para salvar o texto. Tá certo? Não que eles tiveram essa intenção. É óbvio que eu não estou falando de algumas parábolas que Jesus fez, porque aí é sentido oculto mesmo. Tá? Eu estou falando não é isso. Eu estou falando dessas narrativas bíblicas, somente que tem muito mais história do povo judeu do que tudo. Né? E André Luiz coloca o seguinte: argumentos teológicos de milênios obstroem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Isso eu acho que é grave. Nós não conseguimos ainda, nós como humanidade, não conseguimos perceber Deus na grandeza que precisamos, justamente por conta da própria Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia e torcer, sai sangue, igual de da tarde. Tanta carnificina que tem ali. Deus manda. Há pouco tempo teve aí esse problema no Oriente Médio, lá caíram bombas na área civil. Foi uma gritaria geral no mundo inteiro. Absurdo um negócio desse, matando civil, que não tem nada a ver com a guerra. No entanto, ordens de Javé para o povo hebreu: vá lá na guerra contra os filisteus, por exemplo, e mata tudo. Homem, mulher, criança, velho, passarinho, gado, mata tudo, não sobra nada. Isso é Deus. Então, a Bíblia hoje está servindo para nos tolher essa visão, né, que a gente tem que ter de Deus, de um ser transcendente que não tem nada a ver com essas coisas que está lá na Bíblia, com certeza. Bom, e ainda dentro das introduções na Bíblia, a gente vai pegar algumas coisas lá que vocês podem perceber, aqui não vou ler tudo não, é só para a gente ter uma ideia de que as próprias informações que eles passam já nos dá pontos para questionar essa verdade bíblica que eles colocaram, o que sustenta. Então eles falam assim: eu não posso colocar as minhas ideias dentro das palavras dos outros. Eles cansam de fazer isso. Não manipular o texto em favor dessas próprias ideias. Até parece que eles não fazem, tudo santinho. Né? A fé nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo, é só a fé mesmo, porque a razão não. A Bíblia saiu da memória do povo. Veja bem. Então,
uma pessoa contou para outra, contou para outra, contou para outra, e você foi passado aí cerca de 1.200 anos. Calcula-se que o primeiro escrito está por volta do século 6 a.C., com Esdras. Então tem um período aí de 800 a 1000 anos, mais ou menos, que foi passado de boca em boca. E quem conta, um conto aumenta um ponto. Tá certo? Então você imagina, as coisas um passa para o outro passa para o outro, não tem jeito de ser aquela ideia coesa lá do princípio. Então foi manipulado em tudo que vocês possam imaginar. Adulterado, opinião de autor, fatos que não tem nada a ver. Cita passagem, localidades que não existem no mapa. Ora fala que era 1000 homens que estavam combatendo, ora era 40 mil. Então tem tudo que vocês possam imaginar ali. Tá? E eles falam o seguinte: ora, os autores bíblicos viveram em lugares e ambientes muito diversos. Cada um deles imprimiu na sua obra traços, muitos característicos de sua personalidade. Ó, se dentro da Bíblia tem traços do autor, já derrubei a ideia de inspiração divina. Né? Os costumes, a cultura, a religião, a situação econômica, social e política de todos esses povos deixaram marcas na Bíblia. Acabou. Está entendendo que eles já estão minando? Mas se a pessoa não lê com a mente aberta, não vai perceber isso nunca. Porque está lá. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis relatam uma figura simples e figurada, adaptadas às inteligências de uma humanidade pouco desenvolvida. Ou seja, aqui numa historinha, uma humanidade pouco desenvolvida, que eles eram crianças. Olha o Paulo lá. Agora nós somos adultos e vamos ficar ouvindo história de criança? Vamos. Logo quando eu lancei o livro, foi em julho de 2002, a revista Super Interessante lançou uma reportagem questionando a Bíblia. Então não estou sozinho na história, não. E isso aí está sendo, assim, mais divulgado, esses questionamentos, mais pessoas fazendo, muitas revistas publicando, então isso não tem como segurar mais, não. É cada vez mais, como dizer, ou cada vez pior, né, para eles, né, que sustenta essa ideia. Bom, então agora nós vamos entrar realmente nos comentários, nesse levantamento, nesse estudo de pesquisa que nós fizemos. Tá? E isso que é a parte que interessa a nós mais particularmente. É o seguinte, tem aqui esse trecho em itálico, isto tal e qual está na Bíblia, aqui e aqui. Isto que está aqui logo abaixo, quando tem, são as notas de rodapé que os tradutores colocaram. Ficou claro? Não fui eu. O meu vai ser só o comentário que eu vou fazer em cima disso. E eu não vou preocupar muito, vocês vão me preocupar de ficar lendo os textos, porque eu quero só dar uma ideia. Então muitas vezes eu vou concentrar mais na nota de rodapé, que a gente explicando, eu acho que vocês vão entender. Como o texto está aí, vocês vão ler também, né? Então um trabalhinho para vocês. Tá? Então em Gênesis 2 fala que Deus criou várias árvores e colocou 2 árvores no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E na nota de rodapé todo fala o seguinte, que a árvore da vida é um antigo símbolo mítico da imortalidade conhecido no Oriente Médio. Se a árvore da vida é um antigo símbolo mítico, significa o quê? Que é mitologia. É símbolo da mitologia. Ou seja, na mitologia, pegaram um símbolo e colocaram dentro da Bíblia. A serpente, a culpada do homem ter caído em pecado, era símbolo de força, de fertilidade em Canaã e de força política no Egito. Só que dentro do relato bíblico, ela é usurpadora da árvore da imortalidade, aliás, ela é também, na Babilônia, a usurpadora da árvore da imortalidade do homem, pelo epopeia de Gilgamesh. O que significa? Que na mesma forma que ela está aqui na Babilônia, ela tirou do homem indiretamente a imortalidade. Porque depois que o homem pecou, por sugestão da serpente, ele passou a morrer. Então a culpa de tudo, de a gente morrer agora, é da serpente. Deu para entender? Então, do mesmo jeito que na epopeia babilônica de Gilgamesh, ela tirou
do homem lá a imortalidade, né? Ele passou a ser mortal. É o mesmo sentido que tem na gente. Exatamente a mesma coisa. Toma. Quando a gente tem um texto bíblico, não adianta a gente querer ir no dicionário Aurélio ou outros e buscar as palavras, porque não vai dar sentido. Quando você tem um texto antigo, a gente tem que ter um dicionário antigo, igual o texto, tá? Ou seja, para saber o que o pessoal pensava a respeito daquela palavra. Então, se nós formos no dicionário Aurélio ou qualquer outro dicionário aí e buscarmos a palavra querubim, vai falar que querubim é uma classe de anjo. Só que a época dos escritos nunca foi. Querubim é no ser mitológico, metade homem e metade animal. Normalmente um corpo de leão ou touro, com 4 patas e de asas. Para vocês imaginarem que as esfinges que a gente vê do Egito é mais ou menos aqui. E serafins, que eles têm em comum ser de classe de anjo, eram uma espécie de dragão alado. Sentiram agora como é que as coisas estão? Mas é óbvio que alguém vai assim, não, mas a querubim é anjo. Jamais. Então vamos ver se é mesmo anjo. Outro. No livro, nos Salmos e no livro de Samuel, tem uma passagem que fala o seguinte, falando de Deus, tá? Deus, inclinou o céu, como se o céu pudesse ser inclinado, tudo bem, e desceu, calcando sobre os pés, nuvens escuras, ou seja, desceu do céu, pisou nas nuvens escuras, né? Cavalgou sobre um querubim, literalmente então. Não estou no querubim, não estou no anjo então. E saiu planando aí pelo ar. Tá certo? Então confirma que o quê? Que isso é mitológico mesmo. Entenderam isso? Essa explicação é fantástica, né? Caim mata Abel, depois ele fica com medo de ser morto, né? E aí eles põem assim, que Caim teve medo de ser morto por causa da lei de Talião, aquela olho por olho, dente por dente. Só que essa lei foi passada em Êxodo, ou seja, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então Caim podia ter medo nunca uma coisa que ele não sabia o que era. Não tinha sido instituída a lei ainda. Quer dizer, eles querem explicar uma coisa e se enrolam todinho. Entenderam isso aqui? A lei de Talião foi colocada quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então Caim nunca podia temer uma lei que ele não sabia, nem existia ainda, ele não foi instituído. Ele não tinha bola de cristal. A concepção do mundo naquela época. O mundo era assim, ó, é plano, é reto. Se você andasse no mundo, você caía do lado de lá, no abismo. Então tinha 2 colunas que saíam do fundo do mar, que sustentavam essa parte plana, a fundação da terra. Tá certo? E o firmamento. Firmamento vem da palavra firme, firme mesmo. A ideia do céu, e antigamente a gente usava muito a expressão, era firmamento mesmo, era algo sólido mesmo, que tinham comportas. Comporta, comporta, comporta. De acordo com Deus abrir essas comportas, chovia pouco ou muito. Eu não conhecia o ciclo de evaporação na água, entendeu? Então eles imaginavam, tinha que ter uma caixa d'água lá em cima, né? Então está lá, que criou o céu para separar as águas superiores das águas inferiores, né? E aqui do jeitinho que está na Bíblia, porque isso aqui como é que fala? Escaneei de uma Bíblia, não estou invenção minha, está lá a Bíblia, a fonte, né? Então eles colocam lá, representação gráfica da concepção hebraica do mundo. A morada celeste de Deus ficava acima das águas superiores, abaixo dessas águas estava o firmamento do céu, que se assemelha a uma tigela emborcada, sustentada por colunas. Através das aberturas, que são aquelas comportas, da abóbora, as águas superiores caem sobre a terra, como chuva ou neve. E não para fora. E aí, todo mundo conhece a história de Noé, não conhece? Do dilúvio?
Conhece ou não? Então tá, fiz a pergunta para vocês, já que vocês conhecem. Quanto tempo Noé ficou na arca? 40 dias. Você que saiu depois que veio é um bom pique. O grande problema, nós estamos acostumados a trabalhar o que o Jomar falou. Nós ouvimos muito essa expressão 40 dias e 40 noites, que nós achamos que ficou isso lá. Só que não. Choveram 40 dias e 40 noites. Choveram. Ele ficou na arca mais de um ano. Uma Bíblia protestante, essa Bíblia notada, eles colocam que ele ficou 372 dias. Quando ele entrou, ele não tinha neto. Quando ele saiu, já saiu com o neto no colo. Agora vamos imaginar Deus falando para Noé: vai, pega um casal do animal, vamos ficar com um só, né? Porque tem uma passagem que fala que é 7, mas então vamos ficar com um casal. De todos os animais do mundo, põe dentro da arca, põe alimentação para esses animais, já viu, né? Já não cabe. Para 8 pessoas tomar conta, sendo que não tem dia santo, não tem 1º de maio, dia de trabalho, não tem Natal. Quer dizer, você tem que trabalhar 24 horas por dia. Um zoológico de Belo Horizonte, que não deve ser um zoológico muito grande, quantas pessoas tomam conta daquilo lá? Agora imagina uma arca. E tem animal que come animal, que é alimentação de outro. Ele tinha que fazer. Está dando para entender que o negócio é impraticável? Né? E outra coisa, eu falo assim, teve um problema muito sério nisso aí. Porque a arca é fechada. Eles falam que tinha uma abertura. Essa abertura não dá, eu não consegui perceber se a abertura em volta da arca toda, tá? Ou se só é uma abertura num local da arca. Mas de qualquer forma, ela era de 3 andares. Então o andar de baixo era totalmente escuro. O do meio pode ser parcialmente escuro. E um pouquinho de claridade. Se essa copa tivesse aberta, era o último. Né? Então assim, como que os animais de baixo iam sobreviver sem a luz do sol? Durante um ano. E outra, colocou alimento. E a água ficou do lado de fora. A água está fechada, morrer de sede. No meio da água, morrer de sede. Está dando para entender que a coisa é ilógica? Não tem sentido a gente ficar acreditando nisso aí? Noé tinha 600 anos e um mês quando começou o dilúvio. Noé tinha 601 quando terminou. Então já tem um ano. Ficou claro? Então isso dentro da própria Bíblia você pega a informação que tem um ano. Perceberem? Isso na internet nós conseguimos levantar essa ideia, né, uma forma gráfica bem interessante, eu achei bem interessante. Ele vem traçando, o autor ele vem colocando o que fala na Bíblia, né, marcou um limite circular, então termina. Então é mais ou menos essa ideia que eles tinham. O sol some aqui, corre para lá para nascer do outro lado, e essa é a ideia que eles tinham. Bom, veja bem, choveram 40 dias e 40 noites, de tal forma que as águas cobriram o mais alto monte em cerca de 7,5 metros. Mais alto monte Everest, 7,5 metros. Significa que o quê? Que a água do mar subiu. E a altitude nossa em relação à água do mar? Nível do mar? Então foi chovendo e foi subindo essa água do mar, de tal forma que encobriu toda a terra em quase 9 quilômetros, para arredondar. Já! Exatamente! 97,5%, segundo os cálculos dos cientistas, da água que existe no planeta Terra já está aqui. Não tem água para fazer isso, essa história toda. Agora, o que nós podemos aceitar no dilúvio? Como uma coisa localizada. Tudo bem. Porque eu falo o seguinte, vamos supor, eles não imaginavam essa... Vamos supor que estivesse numa região e por movimentação das placas tectônicas, aquilo afundou. Estava afundando. Exatamente quando começou a chover. Deu para entender? Está afundando, está chovendo, a água está subindo, então está enchendo. Deu para entender? Está enchendo. Essa pode ser uma ideia. Uma coisa localizada, tudo bem. Porque inclusive esse registro de dilúvio, tem vários povos que têm esse registro de dilúvios, né?
Então alguma coisa aconteceu, sim. Mas esse dilúvio de ter coberto o mundo inteiro com esse volume de água, sem chance. E outra, dentro da Bíblia Católica, eles falam, o dilúvio não foi universal. Ou seja, um tradutor da Bíblia afirmando que o dilúvio não foi universal. No entanto, pregam isso? É isso que ele passa para as pessoas? Essa história de Moisés, nós conhecemos, né? O povo hebreu estava lá cativo no Egito, e o faraó começou a ficar preocupado, porque eles estavam proliferando demais. Daqui a pouco esse povo aqui está maior que nós. Então nós vamos cortar o mal para a raiz. Vamos mandar matar as crianças hebreias de tal forma que não tem começo para procriar e pronto. Aí mandou matar as crianças. E uma mãe dessa lá, achou que o filho dele era bonitinho, como se mãe achasse filho feio, né? E ficou, mas não, isso aqui não vou deixar matar não, então escondeu o filho. 3 meses conseguiu esconder. No final, não teve jeito, colocou numa cesta, né, de vinho, calafetou com betume, pôs dentro do rio e tomou o destino. Obras com o relato do nascimento, aliás, o relato do nascimento e salvamento de Moisés se assemelha à lenda contada a respeito de Sargão, o conquistador da Mesopotâmia no 3º milênio antes de Cristo. Se o relato se assemelha com a lenda, olha bem, eles estão afirmando, o relato assemelha com a lenda. Então, sinal que já admitiram que Moisés é lenda. Implicitamente já admitiram. Né? Aí vem cá. Nascido de pai desconhecido de uma mãe que o abandonou nas águas do Eufrates numa cesta de vinho calafetado de betume, exatamente como Moisés. Né? Foi salvo e criado por um jardineiro real. Só que Moisés foi criado pela princesa, mas também está relacionado com o palácio, né? A realeza. Depois, né, Sargão foi amado pela deusa Star, se tornou rei durante 56 anos. Aí eles voltam a afirmar, lendas semelhantes, hoje, mais uma vez ele está afirmando, que lendas semelhantes de Moisés, né, conta-se sobre a origem de Ciro, rei da Pérsia, e Rômulo e Remo, fundadores de Roma. Então, aceitaram a história de Moisés como lenda. Só que, infelizmente, não é isso que eles passam. Aí, em um certo momento, Deus apareceu com Moisés e falou com ele assim, assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vosso pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Interessante, né? Ninguém chama Deus de Jeová, né? Ou de Javé. Nós chamamos indefinidamente de Deus, não pelo nome. No entanto, a Bíblia fala que tem que ser assim. Quem serve? A não ser o testemunho de Jeová, mas ninguém. Nesse mundo virtual da internet, a gente recebe algumas coisas interessantes. Há pouco tempo eu recebi uma imagem a respeito de Moisés, eu achei fantástico. Pedi uns amigos para trabalhar essa imagem, colocar colorida, e eis a imagem, sem palavras. Tem cara que não entendeu, não. Ele tá assim, o que tá? Entenderam aí, gente? Entenderam ou não? Ele já está treinando. Abriu o mar. O mar banheiro. Achei fantástico. Agora, eu não sei se eu entendi, Paulo. Você estava afirmando que o Moisés não existiu? Que era uma lenda? Não. Você não afirmou isso, não. Eu estou falando que a forma que é feita ali do salvamento dele é que é lenda. Coloca da lenda. Tá? Entendi. É lenda. Você não falou da origem dele? Estou falando, a forma em termos da origem, não aquela casa da matança de crianças. Porque isso também, inclusive, não tem registrado no que se achou dos egípcios. Não tem nada registrado. Não tem nem, aliás, não tem nem nome de Moisés, para falar a verdade. E isso é muito comum no culto dos ancestrais, né? Você ir exaltando a pessoa até ela chegar num patamar bem mitológico. Então você imagina aqui um quadro, Moisés, né, chegou, tal, se o mar abriu, tal. Sequência, quer ver? Interessante.
Então, vê lá, eu vou ler o texto aí porque isso é interessante. Ó, Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento oriental muito forte. Presta atenção. Sobre o mar um vento oriental muito forte, fazendo recuar o mar e transformando em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar, em seco, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Então imagina, um mar, uma muralha de água, outra muralha de água, que trem você passando no meio. E seco ainda por cima. Depois de tanto tempo. Agora veja bem a nota de rodapé que os tradutores colocam. A descrição da passagem do Mar Vermelho corresponde a um fenômeno de ordem natural. E aí? É isso que eles pregam? Eles falam que foi milagre. Como sugere a menção do vento forte, que põe o mar, isto é, uma região pantanosa, em seco. Nós vamos ver um mapa lá, vou mostrar isso para vocês. Tal fenômeno foi providencial para salvar os israelitas e fazer perecer os egípcios de madrugada. As condições climáticas não foram favoráveis e a passagem segura dos israelitas. Imagina assim, na praia, a água cobre uma certa extensão da praia. No outro dia de manhã cedo, está lá embaixo. Então, é alguma coisa nesse sentido. Tá? Ou seja, um movimento de maré que fazia a água cobrir uma área e depois afastava ela seca. E chegar naquele horário, certinho, marcado, cronometrado, ó, Deus. Então, o que eles percebem assim, todos os fenômenos de ordem natural que favoreciam o povo hebreu de alguma forma, era Deus agindo a favor deles, como o contrário era verdadeiro, era estar castigando, tá certo? Eles não entendiam nada dos fenômenos de natureza. Então, eles achavam, raio, o homem está irado lá, entendeu? O trovão era a voz de Deus, e por aí afora. Tá? Então todos esses fenômenos de ordem natural eram entendidos como milagres ou manifestações de Deus. Então o povo hebreu já estava no deserto, livre, e começou a reclamar de Moisés. Poxa, nós estávamos escravos no Egito, nós comíamos nosso pãozinho todo dia, nós comíamos carne aqui, nós estamos no deserto livre, mas não comemos nada. Eu prefiro voltar para lá. Aí Moisés, Deus, aqui o pessoal está reclamando e tal, e Deus fez o milagre das cordonitas. Então, numa tarde, veio um bando de cordonias e cobriu o acampamento. Segundo a narrativa, cobriu um metro, o chão, um metro de cordonias em volta do acampamento. Agora vamos ver a nota. Gente, só que eu gostaria de ressaltar assim, essas notas são eles que colocaram. Só afirmando, foi eles que colocaram, não é meu não. Os próprios tradutores, tá? Então, as cordonias são aves migratórias, que 2 vezes por ano aparecem em mudança na península do Sinai, tanto no Golfo Arábico como na costa mediterrânea. Exausta do longo voo, podem ser facilmente apanhadas. Então elas estão voando, mudando de uma região para outra, chega lá cansado, cai no chão. Até a criança pega. Então esse fenômeno natural foi visto para ele como, agora nós temos cara para comer. Aumentando um pouco, vai até chegar no metro. E a questão do maná é a mesma coisa. Então, segundo os autores do Werner, inclusive, fala que era a secreção de uma espécie de tamaleira, né? Dava aquela secreção. E parece que também fala que é objeto de exportação até hoje. Ou seja, esse fenômeno milagroso está acontecendo até hoje. Também é fenômeno de ordem natural. Tamargueira ou tamareira, eu não sei. Então, a gente acha as duas expressões, não sei o que é, mas isso aqui é uma ave que produz uns flocozinhos, né, branco, que você vai e come aqui. Tem um gosto adocicado. Eles viram aqui, o pão, que nós não comíamos lá no Egito, estão comendo aqui. Bom, agora no mapa que vocês vão entender. Primeira coisa interessante é que se vocês tiveram, depois vocês fazem até por curiosidade. As Bíblias que vocês têm, veem se tem mapa relatando o êxodo do Egito. Normalmente, eles põem um mapa, eles não põem esse aqui, o Golfo de Suez. Quando muito, põe aqui. Para induzir o leitor de que tudo é mar vermelho. Mar é mar, Golfo é Golfo. O que acontece? A península do Sinai, em forma de um triângulo,
entra como se fosse uma cunha no Mar Vermelho e abre ele em dois golfos. O Golfo de Acaba e o Golfo de Suez, que onde hoje tem um canal de Suez ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Tá? Quem sai do Egito passando para o Mar Vermelho sai da Arábia Saudita, no deserto. Não sai nunca da Península do Sinai. Entenderam? Ou seja, não atravessou o Mar Não Vermelho. atravessou. Esse aqui é uma imagem que eu tirei da Bíblia Anotada, da Bíblia Protestante. E aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, está ampliado, está vendo aqui, ó, essas três setas? Então eles dão ali como a área provável de onde o povo hebreu passou. Tá? Então, inclusive escreveram aqui, ó. Não sei se está dando para ler. Prováveis lugares, né, de passar do Mar Vermelho. Isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Essa linha aqui, isso era a rota comercial. Então veja bem, aqui bem próximo dessa área onde eles passaram tinha uma rota comercial. Só que o problema era de tradução. A expressão para designar aquela região é Yansuf, que ora eles traduziam para o Mar Vermelho, ora eles traduziam para o Mar dos Juncos, que era uma região pantanosa. Tá? Então veja bem, aqui então essa região que eles passaram é Mar dos Juncos. Viram aqui? Então eles passaram, foi no Mar dos Juncos, não no Mar Vermelho. Então a questão é geográfica. É geográfica. Eu falo assim, acho que o maior milagre não foi abrir um mar em dois, não. E essa fichinha. Foi transportar o Mar Vermelho daqui para aqui. 360 quilômetros. Essa distância aqui, ó, calculando o mapa, dá aproximadamente 320 quilômetros. É um pouco menos do que daqui a Goiânia. O povo passando a pé. E o relato bíblico diz que os egípcios estavam de cavalo, de carruagem, correndo atrás deles. E mesmo assim eles conseguiram passar o mar, 300 e tantos quilômetros, e os egípcios não pegaram eles. Deu para entender? Não dá. Então aqui não tem que discutir. Tá? São fatos que não tem que discutir. Agora, você vai convencer um fanático disso? Só a situação, porque nessa a gente não convence, não. Vejam bem, o conflito que existe entre os dois textos. Então lá fala que castiga a culpa do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui embaixo fala o seguinte, que os pais não serão mortos pela culpa dos filhos. Pronto, houve um conflito. Tem sentido? Vamos analisar a questão de justiça. Né? Um pai comete um crime, a polícia sabe que foi o pai que cometeu o crime, eles vão prender o filho e botam o filho na cadeia. E nós vamos ficar aqui sabendo disso também, não vamos ficar tudo calado. Gente, sem chance. Tá? Segundo alguns autores, o que acontece aqui é uma mudança de proposição. Em vez de estar até, seria na terceira e quarta geração. Eu, ou qualquer um de nós, podemos nascer neto e bisneto de nós mesmos. Mas o Espírito é o mesmo. Então, quando está chegando o neto, nada mais é que o próprio Espírito infator, que está reencarnado como um neto. A justiça aí não fez nada. Então, segundo esses autores, fala que eles mudaram a expressão para fugir da ideia da reencarnação. E eu acho que tem sentido. Tá certo? Vamos lá. E aí, logo no início dos 10 mandamentos, tem uma ordem, né, Deus falando para Moisés que não fizesse imagem de nada, nem de animal, nem dos animais que estão sobre a terra, debaixo, dentro d'água, nada, imagem de nada. Como a Bíblia é católica, então eles tentar salvar a pátria ali, eles falam o seguinte: bom, ele não está falando da imagem do santo, tá certo? Está falando de outras coisas, mesmo de imagem de santo. E não está falando dos querubins. Por quê? Por que está falando dos querubins aí?
Porque Deus, ao ordenar Moisés fazer a Arca da Aliança, falou para colocar 2 querubins em cima da arca. Tá? Que nós já sabemos que é ser mitológico. Também não é questão da serpente de bronze. Mas por que a serpente de bronze que estão salvando aí? É porque o povo hebreu estava no deserto lá e caiu numa região lá que não tinha muita serpente. E o que morreu de judeu lá mordido por serpente não estava escrito. Aí vão lá o povo reclamar com Moisés de novo. Pô, mas é escravo, mas não morri de mordida de serpente. Aqui, aí Moisés vai lá, pede a Deus fala assim: então tá, Moisés, faz o seguinte, faz uma serpente de bronze, coloca no poste. Quem for mordido com uma serpente verdadeira e olhar para aquela serpente do poste vai ficar curado. E isso fez o que aconteceu. Eu pensei que quando eu peguei esse texto, esses caras vão adorar essa serpente. Dito e feito, ficaram 700 anos adorando essa serpente de bronze. E a serpente é símbolo de cura. Tem médico aqui presente? Qual é o símbolo da medicina? Da farmácia. Está certo? Vamos lá. Eu pensei que não era serpente, que era cobra. Não é serpente. Você sabe a piadinha? Não. E o que é cobra? Porque se curar cobra, se morrer cobra, Não está certo. Esse aí foi uma coisa interessante que a gente percebeu. A mitologia antiga sempre tinha deuses para quase todas as situações. Aqui nós temos relato aí de deuses gregos e deuses romanos. Eles tinham uma relação muito íntima, eles mudavam o nome, mas as atribuições desses deuses eram as mesmas. Por exemplo, em grego, o deus Apolo tinha a mesma função do que o deus romano Fénix, que era o deus da profecia, da medicina, da arte, do arco e da flecha, né? Ares e Marte, deus da guerra. Crono e Saturno, deus do céu, soberano dos titãs, e vai por aí fora, deus dos cereais. Percebe? Então a relação entre as mesmas funções dos vários deuses. Olha que você pensa aí, vê se tem alguma semelhança. Tem alguma semelhança com isso aí? Tem ou não? Hein, irmãos? Tem ou não? Entendeu? O negócio está aí, gente. É muito óbvio, entendeu? Eles fizeram a mesma coisa com o santo. Tem santo para tudo quanto é situação. O cara tem o salário dele, gasta a mão o salário dele, faz dívida que não tem tamanho, chega lá, o São Judas Tadeu lá, que tem que resolver o problema da dívida dele. Né? O Santo Antônio, coitado, ele não deve estar aguentando mais de tanta gente lá querendo arrumar casamento. O cara não sai de casa, a mulher, a moça, o rapaz não sai de casa, mas o Santo Antônio tem que dar um jeito, arrumar um par para ele, para levar dentro da casa dele para casar com ele. Ô, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Isso tudo é fruto da mitologia. Só não vê quem não quer. Bom, existe uma determinação que está lá entre os 10 mandamentos de não matar, não é mesmo? Se está lá falando para não matar, o que eu vou fazer diante dessas determinações aqui, por exemplo? Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. O que eu vou fazer? Eu não vou matar porque para cumprir um dos 10 mandamentos, eu vou ter que matar para cumprir esses. Legislação divina não entra em conflito. Não tem como. Isso prova que o quê? Que dentro da Bíblia nós temos legislação social de convivência dos seres humanos. Vejam bem, isso inclusive Kardec fala sobre isso. Se, por exemplo, Moisés no deserto não tinha cadeias, né, em alvenaria para prender os infratores, e como eles também eram um monte, estava caminhando, não tinha também como fazer cadeia física, né? Qual a melhor atitude para ele? Elimina o mal pela raiz e pronto. Acabou. Então por isso instituiu a pena de morte. Qualquer situação era pena de morte. Mas era uma legislação de Moisés, que não tem nada a ver com. Então, dentro da nossa ótica não tem conflito. Porque nós aceitamos que isso é de Deus. Agora, aqueles que acham que a Bíblia é a palavra de Deus, eles não tem como explicar isso. Porque quando você faz uma lei, por exemplo, se fosse para matar, nessas situações, eu tinha que falar assim:
lá quando instituiu o não matar. Não matarás, exceto nessas situações. Deu para entender? E vai listando. Porque se você fala assim, não matar aqui e matar cá, eu não estou em conflito. Né? E esse aqui é interessante também. Emprestar dinheiro sem cobrar juros. Quero saber quem cumpre. Eu queria fazer nos bancos aí. Atrás do gerente. Não há judeu. É aqui a mesma coisa. Uma coisa que eu achei interessante é o que nós vamos ver agora a respeito das consultas. Isso aí para mim eu acho que foi o mais gritante que tem na Bíblia. Eles ficam caindo no nosso pé porque nós ficamos consultando os mortos. Vocês não calculam como que consultavam Deus. Vocês têm ideia? É mais ou menos, numa comparação. Tem um jogo de quem hoje está jogando? São Paulo e Liverpool. Aí vem o árbitro com a platinha. Deus, quem vai começar a dar o chute inicial, joga a platinha para cima e ela cai? São Paulo. Exatamente isso. Eles tinham duas pedras, chamadas Urim e Tumim, para passar, que eram tidas como pedras sagradas. Eles pegavam essa pedrinha, balançavam, faziam consulta. O que vai acontecer? Julgava as pedrinhas. De acordo com a forma que elas caíam, era Deus falando sim, ou Deus falando não. Exatamente como um cara coroa. E isso devia ter sido proibido. Com certeza. Consultar a morte não era problema. Mas isso aí, dessa forma que era feito. Isso quem fazia eram os sacerdotes. Eles que tinham esse poder, né, de consultar. E quase todos os reis tinham os consultadores oficiais, tá certo? Pode olhar lá, amigo, você vai sempre achar lá um profeta perto, um vidente, e na verdade eles exerciam essa função. Davi, diante dos filisteus, foi e consultou o Senhor. O que ele fez? Chamou o sacerdote, vamos consultar Deus, o que vai acontecer nessa guerra? Aí o sacerdote pegou as pedrinhas e falou assim, aí Davi falou assim, vamos ganhar essa guerra? Vai! Ah, mas não tem quem não ganha, né? Você acha que está com Deus, o cara ganha pela força, né, do pensamento. Tá? Ah, mas essa aí é interessante também. Quando o povo hebreu chegou no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu em dois também. Olha, você vê. Eles estavam ficando craque, né? Mas o Moisés já tinha morrido. Né? Isso foi Josué. Mas o interessante é a nota de rodapé que eles colocam. A travessia do Jordão é um milagre, como a travessia do Mar Vermelho, os dois milagres. Mas peraí, lá atrás eles falaram que não era um milagre. Vocês lembram? Que o Mar Vermelho era um fenômeno de ordem natural, um vento forte que soprou. E aí, agora virou milagre? Caiu em contradição. Logo depois que eles passaram o Rio Jordão, eles toparam com a cidade de Jericó. Biblicamente falando, sediaram a cidade, ficaram durante 7 dias em volta da cidade, faziam o cerco na cidade, e um dia lá marcaram o tal do dia do grito. Aí todo mundo tocou o tambor, gritou e as muralhas caíram no chão. Guerra ganhada no grito. Única registrada na história. Só que as pesquisas arqueológicas da atualidade dão que na época que o povo hebreu chegou lá, Jericó não era habitada e nem muralha mais tinha. Coisa que já tinha acontecido há 300 anos antes. E aí? Eles acharam que ninguém ia saber disso. Ué? Tá caído, não vou falar que já gritou e caiu. Entendeu? E tem um autor aí chamado Werner Keller, não sei se vocês conhecem, o título do livro dele é E a Bíblia Tinha Razão. Ele levanta essas pesquisas arqueológicas comparando com passagens de Bíblia, mas fantástico. E tem isso aí, Manai fala, o Mar Vermelho, Noé, um punhado de coisas que ele fala, que tudo é explicado hoje pela ciência. Tá? Esses milagres dos hebreus estão tudo caindo, sendo derrubados. E aqui embaixo ele fala assim, numa nota, que Deus não nos salva do perigo por meio do milagre. Poxa, mas toda hora eles estão falando que tem milagre. Cá embaixo eles falam que Deus não salva. Ué, mas... Então você percebe que eles não têm uma coerência, os tradutores. Toda hora eles caem em contradição. Eles falam um trem lá em cima, desfazem aqui embaixo, falam que não é milagre, depois é milagre. Deus não, os milagres estão acontecendo, salvando o povo hebreu, depois mas Deus não faz milagre. Então, eles não sabem nem o que fazem.
Mas essa aí é interessante. Vocês, espíritas, estão infringindo Levítico 19:31. Tem Deuteronômio também. Lá está escrito numa Bíblia católica. E calma, hein? Calma, que depois eu vou falar o porquê. Não recorrais os médios, nem consulteis os espíritos para não vos tornares impuros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está lá, nota de rodapé, para o crente ler. As práticas espíritas de invocar os mortos são severamente condenadas em toda a Bíblia. A primeira passagem que aparece. Mas em toda a Bíblia está sendo condenado. Tá? Mas o que nós temos que entender é o seguinte: que está lá a condenação da invocação, tá, não tem como discutir. Está lá, tá. Agora quer saber o porquê. Né? Eles tinham um medo muito grande, em Moisés, de que esse culto aos mortos se transformasse, ou eles transformassem esses mortos em divindade, porque na verdade para eles já eram deuses. Então, como ele estava precisando colocar a ideia de um Deus único, esse Deus único não podia ter deuses concorrentes. Como vocês não estão separando o que é Deus dos outros, então vocês não vão mexer com esses deuses aqui não. Vocês não vão saber separar. Ficou claro? Isso é um fator. E o outro, porque as consultas que eles faziam também para as coisas mais... Né? O cara está guerreando, tinha que consultar. Né? Então, pela forma das consultas, também foi uma questão de proibição. Mas, o problema mais sério é isso. Levítico 19:31 é igualzinho a Levítico 26, que é mais ou menos também idêntico a Levítico 20:27, que também um pouco do Deuteronômio 18. Então aqui são 1, 2, 3, 4 Bíblias de cunho católico. Editora Roses, editora Ave Maria, editora Pastoral, editora Paulinas. Então uma delas fala assim: não recorrais aos médios. A outra já fala: não vos dirijais aos espíritas nem adivinhos. E a outra fala: não se dirijam aos necromantes. E a outra: não se dirijam aos magos. Eu já não sei aqui que eu vou dirigir mais. Afinal de contas, a quem? Então percebe, o mesmo segmento religioso, com interpretações totalmente diferentes. Só que existe um fato muito interessante. Em hebraico, em aramaico, em grego, não existe a palavra médium. Não existe a palavra espírita. Não existe a palavra espiritismo. Porque só aparecem essas palavras depois que Kardec publica o Livro dos Espíritos, que é 18 de abril de 1857. Inclusive, a palavra reencarnação ela só vem aparecer em dicionário no ano de 59, de 1859, que presumimos que foi por influência da doutrina espírita. Tá? Então, se eu tenho a Bíblia, que tem o termo médio, espírito, espiritismo, isso chama-se adulteração vergonhosa. Me desculpe a expressão. Para não falar outras coisas. Vergonhosa para atingir uma doutrina. Tá? Mas afinal de contas, não vamos dirigir a quem? Diante de tantas alternativas, até agora não sabemos o que, né? Na verdade, o termo correto é esse aqui: não se dirigir aos necromantes. A necromancia era a prática de invocação dos mortos, mas para fins de adivinhação. Então isso nós proibimos também. Ficar invocando o outro para adivinhar o futuro. Tá certo? Então é esse que é o objetivo. Mas percebe que eles não têm ética e estão querendo atingir e muda. O pobre do crente lá, que não tem uma percepção maior, está com a mente fechada, ele não vai ver isso aí nunca. E não vai jogar na cara da gente. Está aqui, está escrito, está proibido. A confiança que eles depositam na liderança religiosa sabe, é grande demais. Eles não admitem que os caras cegos. Eles não admitem que o cara está errado. Tudo está certo. E aí que eu digo para você: se a gente não entende Bíblia, o que nós vamos falar? Porque eu estava comentando com o pessoal lá, e o pessoal assim: poxa, mas ler Bíblia... Eu falei assim: gente, eu também acho que você ler a Bíblia igual você está lendo um romance, haja paciência. Mas começa a ler a Bíblia com os olhos diferentes, você vai gostar. E em achar o que o outro não achou. Em achar os conflitos. E em enquadrar o que está lá dentro dos conhecimentos que a gente tem de espiritismo.
Aí com certeza fica um livro mais interessante. É óbvio que algumas passagens não tem valor nenhum. Você vai ficar números igual eu falei. Você vai ficar lendo números, fulano gerou Beltrano. Não, pula logo. Vai que não tem mais, entendeu? Vocês espíritos estão fazendo tudo errado. Essas reuniões de desobsessão estão fazendo errado. Se vocês fossem seguir a Bíblia, vocês tinham que pegar o coração e o fígado do peixe, colocar no defumador, queimar para passar os espíritos. É o que está aí. E esse livro de Tobias é um livro que só tem na Bíblia católica. A Bíblia protestante não tem esse livro. Tá? Então, vamos ler o texto que eu acho interessante. Ó, disse-lhe o anjo, disse para Tobias: abre o peixe, tira do fel o coração e o fígado, guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O fel, o coração e o fígado são remédios úteis. Dirigiu-se então o jovem ao anjo e perguntou: Azarias, meu irmão, ele falando com o anjo, né? Que tem o nome de Azarias, que virtude medicinal há no coração, no fígado e no fel do peixe? Respondeu: o coração e o fígado do peixe pode se queimar diante de um homem e de uma mulher que sejam sendo atacados por algum demônio e espírito mau. O ataque cessará e os demônios os deixarão para sempre. Talvez qualquer pessoa estiver perto. E tal foi a recomendação que ele fez, né? Que ele estava para casar com, aliás, ele quis casar com a moça que estava possessa de demônio. E o fel passa nos olhos? Passa nos olhos para curar de glaucoma. Então o Tobias está para casar com a jovem, dias tinha sido predestinada para ele, mas só que está com um problema sério. Ela já tinha casado 7 vezes, não sobrou nenhum marido. Esse demônio matava todos. Agora ele disse: agora é minha vez. E aí o anjo falou assim: não, preocupa não, nós vamos queimar o coração do filho dele, não, vamos fazer esse demônio. E afastou, ele casou com a mulher. Este aqui, eu já conheci ele mesmo, porque eu tenho medo de falar disso aqui, não é meu pensamento. Está escrito lá. Então não adianta as mulheres que estão aqui presentes me olhar com cara torta. Eu estou passando o que está lá. Isso é a palavra de Deus. Não vou nem ler. Vocês são pecadores. Não, eu quero morrer pecador. Louco. Entendeu? Gente, essa opinião aí, sabe de quem é? Sabe de quem é essa opinião? Salomão. Esse Salomão, segundo os relatos bíblicos, teve 700 esposas e 300 concubinas. Então, um cara que entendia de mulher. Tá certo? Mas não opinião dessa. Mais do que ele, ninguém. Tá certo? Entendeu? Uai, a opinião de um sábio, de um sábio. Salomão. Ele é tido como sábio, inclusive. Se você gostasse, então. Ó, já pensou? Gente, uma coisa que as pessoas não percebem é que nós temos que desatrelar do Antigo e do Novo Testamento. Antigo para judeu, novo para nós. Nós somos cristãos desse novo. E tem uma passagem em Hebreus, esse livro de Hebreus antigamente era tido como de Paulo, né? Mas hoje eu já nem sabe quem é o autor dele. Mas vamos ler essa segunda parte aqui para você ver, que é a coisa que ele, pelo menos, esse autor já percebeu isso claramente. Então ele fala o seguinte: mas agora, Jesus foi encarregado de um ministério tanto mais excelente quanto melhor é a aliança da qual é mediador. Sendo esta legalmente fundada sobre promessas mais excelentes. Se na verdade a primeira aliança tivesse sem falhas, o que está falando de primeira aliança aqui? O Antigo O Antigo Testamento. Então, mudando as palavras. Se na verdade o Antigo Testamento tivesse sem falhas, deu para entender agora? Não teria cabimento ser substituído por uma segunda aliança. Não teria sentido, cabimento, ser substituído pelo Novo Testamento. Presta atenção nessa. Jesus diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Depois de João, vem anunciada a boa nova. Ou seja, o Antigo Testamento até João. Daqui para frente sou eu. Ficou claro? Já não.
Deus declarou de quadro a primeira. Isso, texto bíblico, do jeito que está lá. Quer ver na sequência? Qual? Só voltando para a questão da evocação dos mortos lá, que é proibida, Ah, consulta lá aos médicos. sim. Aí tem outras passagens que Moisés manda consultar. Tinha 2 médicos, né? Eldade e Medade. Isso. Aí, Era um grupo de anciãos lá, reunido na tenda lá, 70 anciãos, e começaram a receber por inspiração a palavra de Deus. Ou seja, entraram em transe e todo mundo começou a profetizar. Fora do acampamento tinha 2, chamados Eldade e Medade, que não estavam na tenda, mas começaram a profetizar. Aí veio um dedo duro e falou assim: Moisés, aqueles 2 lá, ó, não está aqui, está lá, profetizando. Aí Moisés, quem dera que todo Israel profetizasse igual esses 2. Então, senão, ele não condenou a mediunidade. Ele está condenando a forma que ela está. Ele aprovou, aí ele aprovou. Né? E também, só para... Se a proibição realmente é da parte de Deus, então nós estamos com um problema em ser isso. Você lembra da passagem de Monte Tabor? O que aconteceu lá? Lembra? Jesus, diante, lá no Monte Tabor, na companhia de Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Jesus estava infringindo a lei. E o mais interessante, o próprio Moisés falou que era proibido, estava lá em espírito. Mais incoerente ele ainda, né? Entendeu? Então, por aí. Então veja bem, dentro da minha lógica, Jesus realmente foi esse divisor de águas. Ou seja, Moisés para lá, agora sou eu e fim de papo. Então, em várias passagens ele fala assim: aprendeste que foi dito, ou aprendeste com os antigos, eu porém vos digo. Olha, então falando assim, ó, você aprendeu isso aqui, eu vos digo isso, tá certo? Então ele já está mudando. Ele pode estar alterando e como está mudando completamente, né? Melhorando, colocando situação nova. Então ele fala assim: aprendeste que foi dito, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Jesus falou assim, ó, aquele que se irá contra o irmão será castigado. Então ele está falando só, a questão não é só matar, não. Se você ficar com raiva do seu irmão, isso também será castigado. Então ampliou. Nesse caso foi ampliação da lei. Não cometerás adultério. Moisés, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Então Jesus já ampliou. Ó, não é só o ato em si que está infringindo a lei de Deus. Se você pensar, já dançou. Está considerando. Já ampliou, né? Está todo mundo com isso. Nossa, amigo. E aliás, tem uma coisa interessante. Por que entre os 10 mandamentos está lá assim: não desejar a mulher do próximo? Sinal que as mulheres podem desejar o homem das outras? Porque o que não é proibido é permitido. Ficou claro? Agora vocês não sabem nada. Vocês nem imaginam por meio de que vocês estão lá. Porque a passagem bíblica ela não é isolada. Embora a gente ache em algumas afirmações sobre os 10 mandamentos como se fosse uma passagem isolada, mas ela não é isolada. Vocês estão no meio de coisas lá que, sinceramente, não desejar a casa do próximo, o jumento do próximo, o boi do próximo, a mulher do próximo, e vai para fora. Por quê? A mulher naquela época era propriedade do homem mesmo. Era propriedade. Ele fazia e desfazia da mulher. E como a Bíblia é todo um livro machista, tá? Sem chance de aparecer uma lei para a mulher. Tá? Então toda a legislação é para homem. No templo de Jerusalém tinha lá o pátio das mulheres. Elas ficavam do lado de fora, os homens fazendo os rituais lá dentro. O ritual de iniciação do povo hebreu era o ritual de circuncisão. Obviamente que é só homem, tá certo? Deu para entender? Então as mulheres não participavam de nada. Então por isso que lá não desejava a mulher do próximo, porque era propriedade do homem. Amarás a teu próximo
e poderás odiar os teus inimigos. Aqui foi radical. Amai os vossos inimigos. Entendeu? Mudança radical. Olho por olho, dente por dente. A pena de talião. Que inclusive já está no código de Hammurabi ou Hammurabi. Eu não sei como é que fala. Todo gente vê todo mundo falando dos dois jeitos. Que é o código da Babilônia anterior aos 10 mandamentos. Não resistai ao mal. Se alguém te ferir na face direita, apresentei-lhe a outra. Se alguém está na justiça para tirar a túnica, entreguei-lhe também o manto, a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2. Radicalmente contra. Jamais. É uma questão de Jesus, do tanto que ele foi além da própria sociedade, a questão das mulheres. Ele Sim. andava as mulheres como igual, e as crianças, que também não tinham. Com certeza. Né? E eu digo até que os apóstolos e discípulos não conseguiram manter isso. Né? Eles mesmos não conseguiram manter essa, vamos dizer assim, que Jesus conseguiu, as mulheres conseguiram. Os textos hebraicos não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Então observe essa passagem aí, que tem Lucas, que é a famosa questão do passagem do bom ladrão. Embora essa passagem há um conflito muito grande. Marcos e Mateus falam que esses dois ladrões que estão crucificados com Jesus estavam entre os que estavam gozando a cara de Jesus. João, ao pé da cruz, não fala nada. Você fala que eles tinham os dois, mas não fala de diabo nenhum, nem o que estava fazendo. Só Lucas vem com essa historinha, falando que um estava gozando a cara de Jesus e o outro virou para esse que estava gozando a cara de Jesus. Ó, peraí, meu, nós temos motivo de estar aqui, nós somos criminosos, ele não, inocente. E virou para Jesus, como todo puxa-saco, você me desculpa, pessoal, quando você estiver lá em cima, você lembra de mim. O cara nem arrependeu, gente. E aí Jesus falou assim, ó, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Fantástico. Chegou no paraíso primeiro que Jesus. Jesus ficou 3 dias aqui, para depois subir. Aliás, 3 dias para ressuscitar, né? Subiu, depois voltou a ficar mais, não sei quanto tempo. Dizem 40 dias. E aí? Então o tal do bom ladrão chegou no paraíso primeiro que Jesus. Então ele que recebeu Jesus. Agora vamos mudar a vírgula ali? Jamais. Vai. Mudou o sentido? Percebe o que é uma vírgula? Uma vírgula. Agora eles mudam a vírgula, muda a palavra, muda o sentido, muda tudo. Tá certo? O negócio é grave, gente. Gandhi disse: se todos os líderes religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Choca, mas ele foi fundo. Quer dizer, só isso que presta. Só. Não, ele foi delicado, né? Ele falou assim: pega o livro, tira o sermão da montanha e rasga o resto. No fundo, gente, choca. Mas leiam o sermão da montanha, pra vocês verem. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O Evangelho segundo o Espiritismo, quantos capítulos tem? Um pouquinho mais. 28. Desses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quantos deles vocês acham que falam que o sermão da montanha? 18. Coincidência? 63,4%, se não me engano. Então Kardec percebeu muito bem. Tá? E lá realmente tem tudo, inclusive o Pai Nosso está lá dentro. O resto não assim, tipo assim, para o nosso crescimento espiritual não precisa mais nada. Se a gente cumprir aquilo, é o que basta. E lá está assim: tudo que desejar para vós, fazei aos outros. Acabou. Tá? Se eu não quero que ninguém me mate, eu não vou matar ninguém. Se eu não quero que ninguém me trate mal, eu não vou tratar mal ninguém. Deu para entender? Acabou. Se a gente fizer só isso, é o que basta.
E aí, depois de todo esse estudo, eu comecei a entender o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Quando você tem um conhecimento profundo, de uma análise crítica, livre de preconceito de Bíblia, ninguém faz sua cabeça mais. Quem é o cara para tomar o meu dízimo? Quem é o cara para me fazer beijar a mão do Papa? Sem chance. Deu para entender agora o que Jesus disse? No mais, se vocês tiverem alguma pergunta, nós estamos aqui para tentar esclarecer. Espero sinceramente que tenha passado a minha mensagem, que não, assim, eu tenho que ressaltar. Eu não estou querendo falar com você assim, a Bíblia não vale nada, vamos jogar fora. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é só, toma cuidado com o que está lá, vamos analisar, vamos criticar. Vamos separar o joio do trigo. O que é ensinamento moral, vão ficar. O que é história de povo hebreu, deixa para lá. O que é lenda, deixa para lá. Vão entender como lenda. Tá certo? Não podemos admitir que Deus tenha parado o sol. Tem chance? Cientificamente, Deus parar o sol? Mas só que se parar o sol não vai acontecer nada. Porque eles falaram assim, parou o sol e o dia se ampliou quase um dia. O que faz o nosso ciclo de noite? É a rotação da Terra em próprio eixo dela, não é? O Sol pode estar andando, está parado aqui de qualquer jeito, que o dia vai ficar do mesmo tamanho. Entendeu? Vai ficar do mesmo tamanho. Hoje fez o Sol, a soma do Sol, recuar 10 degraus da escada de Acácio. Uma escada para subir no terraço, fez o Sol recuar 10 degraus. Quer dizer, o Sol estava lá assim, ele voltou. Sem chance. Só para lembrar, Paulo, que na Bíblia, Paulo de Tarso, né, tem todos eles. Tem o lado profético, o lado mediúnico, e tem o lado do homem também. Estava olhando aqui no versículo, que se fosse seguir Paulo de Tarso, nós todas as mulheres estariam condenadas. Fica calado. Inclusive, você sabe? Proibia cortar os cabelos. E falava assim, dentro da Assembleia, ó, vocês mulheres, vocês têm um direito daqui, ficar calado. Qualquer dúvida, pergunte o marido em casa. Moral da história. As solteiras morriam na ignorância. Morriam na ignorância. Agora, só uma coisa, gente, eu assim, as coisas foram caminhando de uma tal forma, essas pesquisas que eu tenho feito de Bíblia, que hoje eu vou te falar a verdade para vocês. Para mim é inspirado. E eu falo sinceramente. E dói falar isso. Pouquíssima coisa está lá que eu posso falar que é inspirado mesmo. Que o resto, para mim, a maioria, eles colocaram o que eles achavam que era. Coisas pessoais deles mesmo. Coisas de preconceito, de ignorância, que eles colocaram lá. Não salva nada de inspiração. Embora tenha inspiração lá no meio. Tá? Eu não estou falando toda ela. Ficou claro? Por exemplo, tem salmos bonitos. Salmo do Bom Pastor, lindo. Agora, eu imaginar que Deus tenha influenciado um ser humano fazer um salmo bonito para ele mesmo, que dói. Deu para entender? É isso que dói. Eu não estou negando que o salmo é bonito, é lindo. Mas o próprio Deus tem inspirado? Sei não. Vai estar lançando a segunda edição do livro, né? Vão trabalhar para isso. Não, a proposta é essa. Na sua primeira edição, houve assim um confronto com respeito às religiões, mas aqueles fanáticos que chegaram a te questionar, te procurar, em relação ao comentário do livro, tomaram conhecimento? Lá na minha terra, tem um cara lá que frequenta uma igreja lá, protestante, ele pegou meu livro e falou assim, vou contestar o livro do Paulo, vou virar a noite contestando o livro do Paulo. No outro dia, ele me entregou o livro de volta. Do mesmo jeito que recebeu. Não tem como. Não tem como. Eu fiz um extrato disso aí, sem os meus comentários, e coloquei na internet. Teve um cara que contestou. Ele está lá no arquivo. Na hora eu vou pegar, vou contestar tudo que ele falou. Tem um livro chamado Manual Popular de Igrejas Protestantes que tentam explicar esses conflitos bíblicos. Tá? Mas qualquer pessoa que tiver um mínimo de senso crítico vai ver que tudo é falácia. Fala, não fala nada. Entendeu? Não tem como explicar o inexplicável. Eles querem tampar o sol com a peneira. Ou como diz o nosso mineiro, carregar água no balaio. Sem chance. Os conflitos estão lá. Agora,
como as pessoas da corrente dele não têm capacidade de questionar, a explicação que um líder dá, ele aceita tranquilamente. Tá? O que eu tenho falado com o pessoal